Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos, arquibancada do Estádio Metropolitano. Nesta quarta-feira teremos por aqui decisão, vale vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. A Inter de Milão chega com o resultado de 1-0 no jogo de ida lá no San Siro e o Atlético de Madrid precisando de uma virada para seguir adiante na Champions. E eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo motivos para acreditar neste Atlético de Madrid. Vamos ver se eu consigo encontrar, porque o Simeone foi de poucas palavras na prévia desse jogo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos neste humilde canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo por aqui também, os comentários. Primeiro dizer que eu estou gravando esse vídeo aqui da arquibancada, porque no campo, tá? Aqui vocês estão ouvindo, né? Tá meio barulheira. Mas é que no campo está pior. Ligaram os mega secadores de cabelo gigante que tem por aqui, que é para tratar o campo, para estar tudo pronto para o jogo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, lá no fundo. Tá. Tem 3 mega secadores de cabelo gigante que são para mover o ar. Eu não entendo muito bem porque eu não sou jardineira, mas é para mover o ar e assim os produtos que eles colocam para o gramado tá 100% amanhã, só que faz um pequeno barulho. E aí para gravar o vídeo vocês já estão escutando um barulho de fundo e são os secadores de cabelo gigante. Então eu resolvi vir aqui para a arquibancada até para mostrar um cenáriozinho diferente para vocês. Essa aqui é a arquibancada do Metropolitano, essa é a arquibancada que fica de frente para quando vocês assistem o jogo na transmissão. O campo está aqui, essa aqui é a arquibancada da frente do gramado. Bom, vamos lá. O Atlético de Madrid chega precisando de uma virada para seguir adiante na Liga dos Campeões. Esse time, historicamente na Champions, já fez coisas muito impressionantes, né? Assim, vim com resultados negativos na partida de ida em eliminatórias e conseguir dar a volta e sair vivo e conseguir viradas históricas dentro e fora de casa. É um time muito copeiro, né? Que tem eliminatórias como uma base. O ponto é que nos últimos tempos o Atlético perdeu um pouco dessa força, né? Em eliminatórias. Por exemplo, na Copa do Rei, perdeu o jogo de ida aqui no Estádio Metropolitano por 1-0 para o Atlético de Bilbao e depois foi goleado lá no Samamés 3-0. Bom, asterisco que 3-0 nem sempre é goleado, não é goleado para todo mundo, mas enfim, perdeu por 3-0. Então, essa característica copeira que o Atlético do Simeone sempre teve, ela, de certa forma, parece que perdeu um pouco a força. Mas é algo que a gente sempre coloca na mesa quando vai falar de eliminatórias de Liga dos Campeões e Atlético de Madrid, né? Esse estádio aqui, o Metropolitano, não é ainda como o Calderón, mas está se transformando em algo bastante parecido, digamos assim. Ei, mosquito. Por quê? Porque está sendo a fortaleza do Atlético de Madrid nessa temporada, e aí por aí vai o meu primeiro argumento do porquê que se pode pensar que o Atlético tem possibilidades na eliminatória. A Inter de Milão venceu o jogo de ida por 1-0, podia ter ampliado o placar e podia ter vencido por muito mais, mas não conseguiu. E vir com 1-0 é deixar o Atlético de Madrid vivo. A Inter deixou o Atlético de Madrid vivo na eliminatória. Isso quer dizer que o Atlético é favorito jogando em casa? Não. Por quê? Porque essa Inter faz uma temporada absurda, é um dos melhores times da Europa hoje. Tem um dos melhores ataques dos campeonatos nacionais, tem a melhor defesa, são 20 gols sofridos em 38 jogos em todas as competições. Só no campeonato italiano são só 13 gols sofridos. A Inter tem uma defesa muito sólida, tem um ataque muito poderoso com o Lautaro Martinez sendo um dos grandes atacantes dessa temporada no futebol europeu. São 26 gols em 35 jogos. Mas, de qualquer forma, 1-0 na eliminatória faz a gente pensar que o Atlético tem possibilidades. O Atlético de Madrid em casa nessa temporada não tem nada a ver com o Atlético de Madrid fora de casa. São dois times completamente diferentes. Em casa, o time do Simeone tem 18 vitórias em 20 jogos.
A única derrota foi na eliminatória da Copa do Rei, que o Atlético perdeu 1-0 para o Atlético de Bilbao aqui no jogo de ida. No restante, o empate, essa derrota e o resto são tudo vitórias. 18 em 20 jogos. O Atlético é muito forte em casa. Em casa, a média de gols sobe, os gols sofridos diminuem e o time se sente um pouco mais dono do jogo. Que a gente vem falando desde o início da temporada, que o Simeone está querendo mudar um pouco esse Atlético e é um time mais propositivo, que vai mais para ataque, muito mais vertical, não tanto preocupado em se defender, mas sim preocupado em colocar o adversário em problemas. E o ponto é que em casa é assim, mas nas eliminatórias talvez não. Conseguiu ser assim na eliminatória da Copa do Rei contra o Real Madrid, não conseguiu ser assim na eliminatória da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao, e lá no San Siro foi um time que tentou sair de lá vivo. Quase conseguiu sair totalmente vivo com o 0-0, que eu acredito que era o objetivo do Simeone. Veio com a derrota por 1-0. E agora o plano é tentar igualar já nos primeiros minutos essa eliminatória. Em casa, o Atlético de Madrid, como eu estava falando para vocês, tem ferramentas para fazer isso. O time se sente mais dono dos jogos. Só que eu tenho curiosidade para ver de que forma vai tratar essa Inter. Contra o Real Madrid, foi um time propositivo que foi para o ataque e as oportunidades que teve conseguiu converter. Contra o Atlético de Bilbao, o gol foi um gol de pênalti, num erro da defesa do Atlético de Madrid. E foi um time muito propositivo, que criou muito, mas que não foi efetivo na frente do gol. E esse tem sido também um problema do Atlético de Madrid nesse início de ano, a falta de efetividade na cara do gol. E aí passa muito pela queda de rendimento de números, né, de produção ofensiva, do Morata e do Griezmann, que são os artilheiros do Atlético na temporada. O Morata tem 20 gols e o Griezmann tem 18. São 38 gols na temporada dos dois e metade dos gols do Atlético de Madrid. E aí, claro, o time precisa produzir muitos gols para suprir o principal problema desse Atlético, que é defensivo. São 50 gols sofridos em 41 jogos. A Inter sofreu 20 em 38. O Atlético de Madrid sofreu 30 gols a mais do que a Inter na temporada. É um time hoje muito desequilibrado. E aí passa por muitos motivos, pelos jogadores que foram contratados, por há muito tempo não ter um volante titular, um volante, um camisa 1, né? O Vermieren foi contratado, mas ainda é um jogador muito mais de futuro que de presente. O Koke, que atua nessa posição e deve ser assim no jogo contra a Inter. Então, assim, motivos para acreditar tem, porque o Atlético de Madrid é muito forte em casa, é um time que já se mostrou muito valente em eliminatórias. O problema não é nem tanto o Atlético, o problema é mais a Inter. É muito difícil ganhar dessa Inter. Então, eu tenho, primeiro, curiosidade de ver qual vai ser a postura do Atlético de Madrid. O Simeone falou muito pouco na entrevista coletiva, ele só disse que ele confia no elenco, confia nos jogadores e acredita que o time vai jogar bem. Falou da importância do Griezmann estar de volta. O Griezmann não joga desde o jogo de ida lá em San Siro, perdeu os últimos jogos se recuperando de uma lesão, está de volta justamente para esse jogo, deve formar a dupla de ataque com o Morata. A escalação do Atlético deve ser o Black no gol, Nahuel Molina na direita, Savic, Witzel e Hermoso. O Jiménez continua no departamento médico, Lino na esquerda, Koke, Llorente e Depou no meio de campo, Morata e Griezmann no ataque. Essa deve ser a escalação do Atlético de Madrid. Recuperou o Griezmann, que eu falo e continuo achando que se o Atlético tem reais possibilidades, definindo a eliminatória em casa e o Griezmann fazendo um grande jogo, o Simeone até falou na prévia da partida, espero que o Griezmann consiga fazer o jogo que ele quer fazer, porque se o Griezmann pega o jogo para ele é outra história, E se o Morata tá afiado na cara do gol é outra história também. Então, assim, existe possibilidade? Existe, porque foi 1-0 na ida. Se o Atlético consegue, como fez nos dois jogos que venceu o Real Madrid, que é marcar um gol logo no começo, tem eliminatória. O ponto é, será que a gente vai ver um Atlético de Madrid propositivo, ofensivo, vertical, intenso e realmente querendo ganhar o jogo? Ou a gente vai ver um Atlético de Madrid que administra para tentar uma falha na Inter? Eu tenho essa dúvida, mas é isso. Essa Inter é muito forte em eliminatórias europeias. Das últimas 12 que venceu o primeiro jogo por 1-0 em casa, passou.
em 11 das últimas 12. E o Atlético de Madrid é um time que ultimamente é irregular em eliminatórias, coisas que não era antes. Então fica aquela dúvida. Mas eu acho que teremos um bom jogo, quero acreditar que a gente vai ter uma partida disputada, intensa. E como a gente esperava no jogo de ida, espero que esse jogo de volta seja de mais gols. Veremos. Para quem perguntar onde assistir esse jogo vai ser transmissão exclusiva da Max. Então já deixo todo mundo avisado. E quem chegou até aqui nesse vídeo e não está inscrito, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Falei demais, queria fazer um vídeo mais curto, mas não saiu. Deixa o like no vídeo para ele chegar a mais pessoas interessadas no tema. E sempre os comentários de vocês por aqui. Pode palpitar quem vocês acham que vai passar. Não sei. Veremos nessa quarta-feira. Um beijo para vocês.